Voltamos no segundo bloco do programa Charme e eu recebo José Luiz de Mello, que é terapeuta holístico de radiestesia. E hoje o José vai explicar pra gente o que é radiestesia, radiônica, um assunto muito importante, muito útil para o momento atual que a gente está vivendo e que nunca foi abordado aqui no programa. José, é um imenso prazer te receber aqui e eu estou muito curiosa para conversar contigo sobre esse assunto. Que bom, Nick. O prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite de estar aqui. Realmente é um assunto riquíssimo, né? Muita informação, muita coisa muito atual hoje na área. E é um prazer estar contigo aqui. Seja bem-vindo, viu? E muitas pessoas não conhecem ainda, né, José? Queria que tu explicasse o que é radiestesia e o que é radiônica. Qual é a diferença? Tá bom, vamos lá. Então, a radiestesia é o que você mede, né? Você faz medições a nível de energias que você tem, que se encontra nas pessoas, que você encontra nos ambientes, que você encontra nas plantas. Então, esse rádios, né, vem de radiação. Então, você mede raios, então você mede espaço. Então, você usa aparelhos para fazer essa medição. É como se você fosse, por exemplo, chegar num local novo que você nunca viu. Quando você chega, você tem uma sensação, você tem um sentimento bom ou ruim, de uma frequência energética daquilo. E você consegue medir com os aparelhos. Exatamente. Então, se você não tem um aparelho, se você não tem um tradicional pêndulo, por exemplo, você sente isso, né? Você se sente bem ou mal no ambiente conforme a receptividade desse ambiente. Entendi. Se você tivesse ou tiver um aparelho de medição, você vai fazer essa medida. Então, explicando de uma forma objetiva, é isso. É uma possibilidade de você conseguir medir campos de energia, espaços de energia, né? Tem a tradicional medição de aura, né? da pessoa, para entender se ela está bem equilibrada ou não, enfim. A radiestesia, ela trata com medições de frequências energéticas. Entendi. E a radiônica? A radiônica é a forma como eu detecto perfeito, é o tratamento, é a maneira com que eu posso, através de símbolos sagrados, através de equipamentos radiônicos, né, chamados gráficos emissores, que nós vamos fazer algum exemplo aqui. Isso, então vamos fazer um exemplo aqui. Tá. Nós falamos, voltando só um pouco na radiestesia. Então eu uso aparelhos, né, para medir como os seus pêndulo, que pode ser de madeira, Entendi. que pode ser de metal, né, que pode ser de cristal, dependendo muito do que você vai usar e a tua afinidade com aquele aparelho, você vai usar um ou outro aparelho. Você vai usar aqui o exemplo do Dual Rode, né, que é esse aparelho de medição que você geralmente, quando ele está cruzado, significa que ele encontrou algum campo diferente, você tem que investigar o que pode ser isso. Você mede o ambiente e a pessoa, né? Porque às vezes pensa que a pessoa, às vezes é o ambiente, Exatamente. né, José? E às vezes pensa que é o ambiente, na verdade, é a energia da pessoa, né? É muito comum isso que você está falando, e acontece muito, por exemplo, você vai fazer uma identificação, você vai medir, por exemplo, o local de dormir de uma pessoa, né? E você acha que a pessoa não está dormindo bem por algum motivo, por alguma questão. Sim. E muitas vezes você vai perceber que tem um ponto chamado telúrico, né, que são aquelas ondas de forma que vem lá do subsolo, de uma fissura entre duas pedras. Como é que você vai saber isso? Não tem como saber isso. Então, com aparelhos como este, como começou lá no início, da chamada rabdomancia, que é o começo disso tudo, que era aquela procura de água através de forquilhas, né, que nossos avós, bisavós faziam, né? O meu pai chegou a fazer muito isso, né? Eu infelizmente não aprendi essa técnica, deveria ter aprendido. Hoje são com aparelhos mais modernos, mas até hoje usa-se uma forquilha metálica para andar pelo terreno para procurar água. Nós fizemos isso recentemente numa cidade aqui perto de Blumenau. Então, medimos, definimos, entendemos que há uma necessidade de algum tratamento de algum assunto. Vamos pegar esse exemplo lá da cama. A pessoa não está dormindo direito e nós detectamos que há um desequilíbrio. E provavelmente isso está afetando a saúde da pessoa, né, José? Perfeitamente. Né? Um exemplo mais comum que existe dessa medição é a medição eletromagnética, que vem de aparelho de televisão, que vem do celular, o modem em casa, é muito claro isso. Então, já vem a primeira grande recomendação, pessoal, assim,
Não deixem o seu Wi-Fi ligado à noite. Meu Sério? Deus, como é que eu vou fazer isso? Meu né? Deus, eu meu Deus. Né? Meu Deus, José. Eu te garanto que vai reduzir muita dor de cabeça, ansiedade. E não dormir com o tensão. celular do lado. Do também. lado, assim, o que faz? Réu confesso, né? Também, né? Tá. Meu celular dorme, né? A gente também tem que aprender com isso. Mas isso é bem importante. Então, vou dar um exemplo aqui. Tá. Pega um exemplo de um gráfico. Esses são os gráficos que você trabalha a questão da pessoa. Exatamente, né? porque cada um desses desenhos, né? Esses símbolos sagrados, foram criados há muito tempo, né, por especialistas que concluíram que este desenho, esse formato, ele vai atuar em tal situação. Então, por exemplo, esse é o chamado SCAP, símbolo compensador André Felipe. Ele é usado para essas ondas eletromagnéticas. Então eu meço, o modem está confirmado que está emitindo uma energia eletromagnética que é nociva ao ser humano. Então eu vou colocar, por exemplo, um cara desses, né, um símbolo desse, um gráfico desse, ao lado desse aparelho. Vou medir novamente e vou entender se isso está ajudando ou não. Tá? Do contrário, eu vou ter que tomar alguma outra ação, e assim vai. Então, radiestesia é pesquisa o tempo todo. O radiestesista, por si só, estudo, pelo que eu estou vendo, é um fantástico pesquisador, né? Pesquisador. Aí você tem lá o teu aparelho celular, você tem o teu smartphone. Aí você vai usar um pequenininho como este, tá? Colado atrás do celular, para te ajudar, né? Para compensar, como bem diz o símbolo, amenizar um bom termo, esse impacto em relação ao teu smartphone. Você vai ter símbolos tão pequenos quanto esse também para você usar no carro. Esse é um símbolo chamado tetragramaton. Então você usa para usar como proteção dentro do seu carro. Então, com o passar do tempo, nós fomos aprendendo e entendendo a importância dessa simbologia sagrada. E aí nós não podemos esquecer que tudo isso tem a ver com o universo. Se nós acreditarmos que tudo de fato é energia. E que nós estamos aqui por causa dessa energia, então para toda a conversa que nós não vamos conseguir evoluir. E aí que vem a questão fantástica da radiestesia. Né? Quando você mede, você confirma isso, você pega um pêndulo, você segura ele, né, na posição correta, sai medindo alguma coisa e ele começa a se mexer, né, por conta disso, né, dessa vibração que ele encontrou, isso é fantástico. Isto é fantástico, né? Existem algumas questões que são importantes serem colocadas. Eu vou dar um exemplo do pêndulo, que é o instrumento mais conhecido da radiestesia, é o pêndulo, né? Que vem lá dos egípcios, que vem de muitos e muitos milhares de anos atrás. Da antiguidade, da antiguidade. Né? Há quem diga ou garanta que a cidade de Roma, ela foi pendulada para ser construída, lá na construção de Roma, né? Então há quem diga, o pêndulo ele mexe sozinho. Não, o pêndulo ele recebe uma comunicação do meu mental que passa pelo meu comando. Eu não posso influenciar no que ele mexe. Mas existe uma questão chamada convenção mental que é fundamental em radiestesia. Então, por exemplo, se eu falar para esse pêndulo assim, o que é sim? E o sim para mim é essa movimentação aqui, então ele vai me responder, tá vendo? Se eu disser que não, ele vai virar para o outro lado. Com a minha mão em cima totalmente parada, né? Tá? Eu quero apontar agora para Nick Sakamoto. Ele vai fazer isso aqui. Olha só. Tá vendo? Então o que quer dizer isso, tá? Eu influenciei o pêndulo, sim, porque eu sei o que é sim para mim, eu sei o que é não para mim. Isso é convenção mental, tá? Eu sei o teu nome, eu sei onde que você está, né? Mais ou menos isso. Mas eu não direcionei o pêndulo para você, né? Então isso realmente requer muito estudo, requer muita preparação, requer muita experiência sobre isso, né? Então somos constantes estudantes, né? Nesse sentido, né? Porque é muita coisa nova. Entendi. É muita coisa nova. E José, quais são as possibilidades? O que é possível tratar com a radiestesia? Que tipos de problemas, de questões eu consigo resolver? Excelente pergunta. Daí, indo para a radiônica, então nós vamos medir com a radiestesia e tratar com a radiônica, né? Eu diria que é ilimitado.
as possibilidades, são ilimitadas as possibilidades. Problemas, né? De saúde, de trabalho, emocionais, profissionais, vendas de imóveis, de relacionamento de negócios, por exemplo. Sociedades, tudo. Empresas. Tudo. Vamos pegar exemplos aqui, né? Detectamos que eu tenho um imóvel para vender. E esse imóvel não estão com dificuldade. Sim, tem pessoas que estão anos tentando vender um imóvel, né? Então, algum desses gênios do nosso passado, ele criou esse símbolo aqui, tá? Chamado turbilhão. Ele tem uma variedade grande, mas esse aqui é o básico, né? Onde eu vou colocar, por exemplo, tudo que envolve esse negócio, essa venda, o endereço, né? Os valores que eu quero. Eu vou criar uma meta para isso aqui em cima desse gráfico. Como é que chama isso? Isso chama-se um testemunho. Então eu vou escrever, né? Pegando esse exemplo aqui, desse papel, o que eu quero, o que eu desejo para esse processo. Eu posso usar aqui cristais, tá? Se eu for um tratamento de saúde, eu posso usar um floral. Se eu for para enviar uma imagem para uma pessoa, por exemplo, dá para misturar com tarô. Olha o que é isso. Sim. A pessoa precisa de mais espiritualidade, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então eu vou mandar uma carta da estrela para a pessoa, entendeu? A pessoa precisa de mais energia. Vou mandar a carta da força para a pessoa, né? Então você pode ver que os mundos positivamente se confundem num bom sentido, tá? E aí eu vou pendular, tá? Eu vou nortear isso aqui e eu vou enviar para o universo trabalhar isso usando essa simbologia sagrada. Entendi. Explicando isso a grosso modo. E quem te visita lá no Reviver, que é o teu espaço, né? Um espaço lindo, inclusive, por sinal, né? Sabe que tu tem uma salinha, né? Com todos os teus gráficos, né? Para os teus clientes lá, né? Cada um. E vai acompanhando até resolver o caso do teu paciente, né? Perfeito. A radiestesia... Até resolver a questão, exatamente. Né? E a radiônica, ela requer um acompanhamento muito constante. Tá? É como eu comentei quando você conheceu, inclusive as próprias iluminação, né? Tem que ser constante. Então, para eu deixar um gráfico desse, né, trabalhando energeticamente, eu tenho que deixar ele visível. Se eu apagar a luz, ele não vai estar emitindo como deveria. Então, até esse cuidado. Aí entram também as máquinas radiônicas, né? Nós trabalhamos hoje, eu trabalho com a Orion 2, que é um equipamento radiônico, onde você usa cartões de informação, baseado naquela necessidade daquela pessoa, daquela situação, e você fica pulsando energeticamente o tratamento para aquela pessoa. Tá? E como é que você sabe que isso funciona? Fazendo esse acompanhamento. Claro. Né? Então você está com um problema que está 40% para ser resolvido. No dia seguinte está 60%, no outro dia, e você vai persistindo naquilo até que cesse. Nós temos hoje um trabalho, por exemplo, bastante interessante, Nick, ligado ao tratamento de pessoas com coronavírus. Olha só. Nós temos um grupo a nível Brasil, onde o pessoal, não é só para isso, evidentemente, né? É um grupo de pessoas da radiônica, mas que acabou, por causa do momento pandêmico nosso, estamos aqui com toda a proteção e segurança, né? Fazendo com que, através desses equipamentos, nós façamos emissões periódicas para N pessoas no Brasil todo que estão ou entubados, né, ou que estão em situação de Covid, e os resultados que nós temos alcançado são bem favoráveis. Nessa ajuda complementar. Não abandone o seu tratamento. Não abandone o tratamento médico, né? De forma alguma. Sempre. É um complemento. Mas que bom, fico muito feliz que vocês consigam levar um pouco de conforto, né? Nos momentos que a gente está precisando tanto. José, nosso tempo infelizmente acabou, passa rápido, né? Quando a conversa é boa, né? É boa. E tenho certeza que a gente podia continuar conversando aqui. Tem muito assunto, né? Eu te convido a voltar, por favor, pra gente explorar um pouquinho mais desse universo que é tão legal, tão rico, né? E eu gostaria que tu deixasse teu contato para as pessoas que se interessaram nisso. Eu tenho certeza que muita gente em casa, né, que bom. Se interessou e vai querer entrar em contato contigo, né, para se aprofundar ou fazer uma consulta. O José também dá cursos na área, tem muitos materiais à venda lá no espaço, né, José? Por favor. Nós só suspendemos momentaneamente o
os cursos Os atendimentos presenciais, né? Em função da segurança para as pessoas. Alguns atendimentos é possível fazer, né? mas os cursos, por causa da aglomeração de mais pessoas, não, né? nós seguramos um pouco. Pode deixar numa lista de espera, né? Exatamente, então a gente postergou um pouco mais, até porque a pessoa que trabalha conosco nos cursos, né, tradicional, a famosa Mama Elke aqui na nossa região, até por proteção também a ela, nós resolvemos suspender por um tempo. Mas nós temos os cursos, temos os atendimentos, temos em várias áreas no Espaço Reviver. Então o Espaço Reviver está à disposição de vocês, né? Quiserem nos procurar, né, no @Reviver Terapias, Reviver Terapias, né? Ou no meu contato, né, José Melo Terapias também, porque nós trabalhamos também com outras terapias, né? Podemos ter a oportunidade de conversar em outras oportunidades sobre isso. Estamos à disposição, é uma área fantástica, é uma área que nesse momento que se tem que ficar em casa, dá para fazer tudo isso à distância, gente. Você não precisa estar na presença da pessoa para fazer isso. Isso é fantástico e funciona da mesma forma. E hoje a distância, isso é muito importante nesse mesmo. Momento é a nossa segurança, é fundamental. Muito obrigada, José. Eu que agradeço. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima semana e até a próxima quarta-feira aqui na TV Galega. E não se esqueçam, usem máscara, se puderem ficar em casa, fiquem, higienizem sempre as mãos e cuidando da gente, a gente está cuidando do próximo também. Fiquem com Deus!